Graça e paz do nosso Senhor Jesus. É, Vamos ler o versículo que a gente tem meditado a respeito no domingo passado, hoje. Já começamos, né, a meditar a respeito, Gabriel, uns 2 domingos atrás. É o versículo 2, vamos ler o versículo 1 e 2 de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em algumas versões chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós estamos meditando aí sobre o capítulo 2, essas duas palavras, né, essas dois termos utilizados aqui, santificados e santos, né? Até na semana passada, depois os irmãos me corrigiram. Eu falei errado aqui no grego, né? Hagiazo, eu falei ragiazo, né? E raios. Faz uma diferença enorme, né? Até falando errado. O fato é que, meditando a respeito dessas duas palavras que o Espírito Santo usa aqui quando vai inspirar o apóstolo Paulo, né, para escrever essa carta, a gente nota que existe aqui uma diferença, né, do processo de santificação. Então, é importante demais a gente perceber isso, para que o diabo também não tenha espaço na nossa mente, né, no nosso coração, porque ao longo da nossa história, né, então a palavra de Deus vai nos chamar de santificados, né, mas ao longo da nossa história, algumas vezes a gente fala assim, parece que eu não sou tão santificado assim, né, eu ainda minto, eu ainda cobiço, eu ainda faço algumas coisas que não deveria, né, tropeço em alguns pecados, né, não por um desejo que eu tenha de pecar, mas por alguma coisa que me impulsione, algumas vezes eu cedo. Então, algumas vezes eu falo, poxa, parece que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que Deus talvez ele não contasse uma pessoa como eu para chamar de santificado, né? Talvez outros, Paulo, né? Pedro e alguns irmãos que eu posso mencionar aqui, mas não eu. Mas aí também tem os chamados santos, ou chamados para serem santos, que faz parte do processo, né? Um processo que, de uma maneira maravilhosa, o Senhor nos incluiu nele. Né? Fomos chamados, somos santificados, fomos separados pelo Senhor para nos tornarmos santos, né? Pessoas que cada vez mais na nossa história nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo, a vida dele em nós, para que nos tornemos, para que sejamos semelhantes a ele, que é o ideal de Deus para toda a humanidade. Então, na semana passada eu também usei, né, algumas expressões aqui, colocando que seriam 4 aspectos dessa santificação, né? E aí também essa semana alguns irmãos falaram, eu não entendi muito bem, né? São apenas para nos orientar, gente. Essas palavras são apenas para nos orientar, ou essas expressões apenas para nos orientar no nosso estudo, né? Da maneira como eu tenho visto, né? Que os irmãos depois chequem, vão diante do Senhor, leiam a palavra de Deus, né? Tenhamos comunhão e meditemos juntos também, fora desse ambiente, né? Para também tentarmos entender. Então eu falei que seriam 4 aspectos, seriam o aspecto primário, posicional, progressivo e prospectivo, né? Os 2 primeiros, que talvez o primeiro aí que os irmãos, alguns irmãos, pelo menos 2 irmãos, né, me falaram, eu não entendi muito bem, mas que poderiam até serem colocados juntos, né? Mas só para os irmãos talvez terem em mente, né? Não é nem para tentar ganhar uma discussão, nada absolutamente, mas só para os irmãos tentarem entender, né? Me ajudou um pouco, né?
Quando eu falo nesses 4 aspectos, eu estou falando isso agora, até a Zé tinha comentado que eu não iria falar muito sobre isso, não vou, é só isso, essa introdução mesmo. Mas quando a gente fala nesse aspecto primário, né, aí tem uns versículos dois versículos que nos ajudam. Se os irmãos puderem abrir aí em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, são expressões muito interessantes, depois os irmãos meditem mais a respeito, né, independente dessas palavras, independente dessas expressões. Eu falo assim, versículo 13 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e verdade da fé. Então, as expressões santificação do Espírito e verdade da fé. E também, lá nas cartas de Pedro, na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, capítulo 1, é o versículo 2, mas vamos ler o 1 e o 2. Primeiro versículo aí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, esses 2 versículos, né? Eles falam aqui em santificação do Espírito. Bem interessante anotar que Deus ele nos elegeu, né? E em santificação do Espírito. Né? Então, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos vivificou no nosso espírito, ou os nossos espíritos, né? Separando, né? Talvez a gente entenda um pouquinho o que a palavra de Deus diz quando essa própria palavra de Deus, ela é poderosa para nos penetrar até as profundezas, separando alma e espírito, né? Então, aquele toque de Deus que nos traz a vida e nos mostra a salvação e nos dá vida em Cristo Jesus, né? Aí as outras expressões, né, por exemplo, esse estágio posicional, aí o Atos capítulo 20, versículo 32. Então essa primária é uma coisa bem lá do início, né? Quando Deus ele nos conduz e nos chama à salvação. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar bênção e dar herança entre todos os santificados. Aí já, aquele início, né, que nós tivemos quando o Senhor ele nos santificou no Espírito, né, Ele nos separou. Agora Ele nos coloca numa posição em que nós estamos e somos aqui, aí a expressão lá de 1 Coríntios, os santificados. Né? Talvez só para os irmãos tentarem, né? Não sei se ficou muito claro, mas para auxiliar a gente a talvez entender, né, como é feita essa pequena diferença aqui, que também não, né, não é tão importante assim, em termos de a gente fazer essa divisão. Nós sabemos isso, que eu acho que é bem importante, e é o assunto que nós vamos tratar e estamos tratando, é que existe um processo em que nós somos colocados numa posição, somos santificados, somos um povo santificado, colocados numa posição de separados do mundo, né? E aí existe um processo para nos fazer parecidos com Cristo, ou nos tornar pessoas santas. E aí sim, numa experiência de vida, numa experiência prática, nós então sermos pessoas que estão separadas do pecado e separados, né, de toda a corrupção que há nesse mundo.
Para nós continuarmos hoje, eu pedi que os irmãos lessem, eu não vou ficar lendo, porque são vários capítulos, né? Eu pedi que os irmãos lessem aí alguns versículos lá em Êxodo, né? Alguns capítulos lá em Êxodo e também em Josué. Hoje, acho que realmente eu já não vou enganar os irmãos, não vai dar tempo de falar das duas situações hoje, mas pedi que os irmãos lessem Êxodo, aquele trecho, né? Aqueles capítulos que tratam ali, né, da saída do povo do Egito, daquele processo final ali, quando Deus ele manda aquela última praga matando os primogênitos, né? E até a saída e a passagem pelo Mar Vermelho. Eu só queria lembrar para os irmãos algo que eu falei na semana passada, que eu acho que faz muito sentido, pelo menos para mim, me dá uma paz e uma garantia muito grande, né? Quando eu penso nessas situações que acontecem nas águas, né? Falei isso para os irmãos, desculpem eu repetir, mas eu vou repetir porque eu acho que isso pode nos ajudar ao longo dos nossos dias nessa terra, né? Porque a palavra de Deus mostra muitas experiências com água, né? Então, o Senhor Jesus anda sobre as águas são, né, 4 situações, pelo menos que eu me lembro aqui, em que as águas elas são divididas, né, pelo poder de Deus, na transformação de água em vinho. Há várias situações que envolvem a água. Para mim, essa situação em que, né, o Senhor Jesus anda sobre as águas, falei isso na semana passada, e essas situações aqui em que Deus ele divide as águas, né, elas devem falar muito aos nossos corações. Então eu disse para os irmãos, eu vou repetir, que você não tem nada assim que seja mais volúvel, né, que mude mais, né, que você não tenha muita tranquilidade, né, em estar nela do que as águas, né? As águas você não tem segurança nenhuma, né? Você não consegue andar sobre as águas, né? Você precisa de um barco para você andar sobre as águas, você precisa saber nadar para você pelo menos se manter ali, né? Mas mesmo assim, as águas elas não te oferecem segurança, né? Deus faz nas águas uma demonstração de como ele é um ser que ele não muda e ele tem poder sobre todas essas questões que elas, né, parecem para nós assim, questões de insegurança, né? Então Deus, quando ele faz essas coisas, e quando o Senhor Jesus anda sobre as águas, né? Quando o Senhor abre as águas, dando, né, mostrando o seu poder, né? Quem é que pode segurar a fúria das águas, né? Não existe alguém que possa segurar a fúria das águas. Se você está num lugar e acontece um tsunami, você está ali na beira, você morre, você vai levado pelas águas e tudo que está na frente vai embora, né? Então não tem nenhuma segurança. O Senhor ele fala: eu sou maior do que as águas, né? O Senhor ele tem ele nos dá essa segurança de que com ele não tem nenhuma dificuldade para nós. Então a gente se lembra quando o Senhor, por exemplo, né, Pedro falou ao Senhor: se é o Senhor mesmo, então fala para eu ir aí. O Senhor andando sobre as águas, né? E o Senhor fala: vem. E enquanto Pedro olha para o Senhor, né, e no poder do Senhor, ele consegue caminhar sobre as águas, né? Ele só vai afundar quando ele duvida. E para nós essa certeza, né, e essas experiências deveriam falar aos nossos corações, porque nós estamos colocados nessa terra, né, em lugares escorregadios. Nada aqui é seguro, irmãos. Nada aqui oferece segurança para nós. O nosso corpo, a nossa saúde não é segura. O dinheiro não é seguro. O trabalho não é seguro. Nós não temos segurança em absolutamente nenhuma dessas coisas. Em qualquer momento as coisas podem mudar completamente e aí nós submergimos. Mas nós temos um Deus que é uma rocha viva. Nós temos um Deus que nos oferece toda a segurança que nós precisamos. E essas experiências nas águas, elas nos mostram exatamente isso. Deus fala: olha, sobre tudo aquilo que não te traz segurança, eu te dou segurança. Então confie em Deus, confie em mim, porque eu sou segurança absoluta para vocês, né? Então nós vamos tratar dessas duas passagens que eu vejo algumas diferenças, né, muito importantes quando nós falamos, né, na primeira vez que o povo atravessa as águas ali no Mar Vermelho, e da segunda vez quando eles atravessam ali com Moisés, né, e na segunda vez com Josué, quando eles atravessam lá também fazem essa travessia
pelas águas é para entrarem na terra prometida. Então vamos ter mais uma oração e depois nós vamos entrar nesse assunto. Senhor, nós nessa manhã não queremos apenas, Senhor, falar um monte de palavras, Senhor, que podem ter algum significado na nossa mente, Senhor, ou talvez nenhum. Senhor, e saímos daqui confusos, Senhor, saímos daqui do mesmo jeito que entramos. Senhor, nós não queremos que isso aconteça, Senhor. Por isso, nós estamos nos submetendo, Senhor, nossa mente, nossas bocas, nossos ouvidos, nossos corações a Ti, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos usar nessa manhã, Senhor, de maneira poderosa, Senhor. Senhor, não queremos rebuscar, Senhor, palavras, não queremos, Senhor, falar bonito, não queremos buscar, Senhor, um entendimento humano de coisa alguma nessa manhã, Senhor. Nós estamos buscando o poder de Deus, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, para que o Teu poder, Senhor, nos alcance, Senhor. Senhor, e nos alcance, Senhor, de tal maneira, Senhor, que jogue por terra, Senhor, tudo aquilo que nos prende, Senhor, a este mundo, Senhor. Sejam pecados, Senhor, sejam, Senhor, situações, Senhor, que nos angustiam, Senhor. Qualquer coisa, Senhor, nessa manhã precisa ficar de fora, Senhor, para que a Tua palavra penetre o nosso coração, Senhor. Senhor, nos livra do orgulho, nos livra da inveja, nos livra, Senhor, de qualquer pecado, Senhor, que de alguma maneira, Senhor, nos prenda nessa manhã, Senhor, para que não entendamos a Tua palavra, Senhor. E ó, Senhor, por misericórdia, Senhor, não porque há alguém aqui, Senhor, digno, Senhor, mas porque há um Senhor, uma pessoa digna que é Jesus Cristo entre nós, Senhor. Fala conosco nessa manhã através dele, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Senhor, é o que nós rogamos a Ti, Senhor, necessitados, Senhor, de sermos libertos, Senhor, e sermos, Senhor, mais santos na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, os irmãos devem ter lido, né? Então a gente pode meditar aí a respeito desses acontecimentos. A gente sabe, também a gente conhece bem as histórias, né? A gente conhece a história ali quando o povo de Deus ele foi ser, né, tirado do Egito, né? E a gente conhece a história que Deus levanta Moisés, né? Deus faz um trabalho na vida de Moisés, né? Primeiro Moisés fica 40 anos vivendo como, né, um herdeiro de Faraó, uma pessoa ali dentro do palácio. Depois o Senhor tira Moisés e ele fica 40 anos desaprendendo, não sendo esvaziado das coisas do Egito, mas com o propósito, né, de ele ter conhecido aquelas coisas para também, Senhor, isso ser utilizado por ele para saber quem é Deus e qual era o propósito de Deus, né? E Moisés fica 40 anos detrás do deserto, né, vivendo como pastor de ovelhas. E depois Deus então levanta Moisés e traz Moisés e fala: eu vou libertar meu povo através de você. Você vai ser o meu representante, você vai ser a pessoa que vai introduzir esse povo na terra que mana leite e mel, para a qual eu estou enviando esse povo. E aí Moisés, então ele volta, né? Estou aqui resumindo, muito resumido, né? Tudo que acontece. Moisés volta e Deus fala: vai lá e fala com o Faraó, que eu quero tirar meu povo daí. Esse é um ponto importante que eu acho que nós precisamos prestar atenção, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui mesmo, lá no capítulo 10, ele diz que as coisas que foram escritas, e há outros textos na Bíblia que nos asseguram isso, que as coisas que foram escritas, elas foram escritas como figuras para nós, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Então, todas as coisas que estão escritas, elas não devem ser abandonadas, jogadas fora. Elas devem ser, nós devemos meditar sobre elas e devem ser vistas como situações que dão exemplos para que nós não façamos as mesmas coisas. Então Deus, lá no Velho Testamento, lá no início, né? Primeiro quando Deus cria Adão e Eva, o seu propósito é com toda a humanidade. Depois Adão e Eva, eles se rebelam contra Deus, e depois Deus escolhe uma pessoa lá, Abraão, o Abrão, né? E fala: eu vou fazer de você uma grande nação. Mas o propósito de Deus é que no final das situações, né? De todas as pessoas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, houvesse pessoas que fizessem parte do seu povo, que fossem o seu povo, né? É o que aconteceu conosco, né? Então, quando Deus fala ali: eu vou tirar esse meu povo do meio do Egito, né? Isso fala conosco,
né? Isso mostra para nós, é um tipo, é uma sombra daquilo que aconteceria, né? Deus tirando pessoas deste mundo para fazer dessas pessoas povo dele, né? Que somos nós, os que cremos. O cuidado que nós precisamos ter é que sombra, né, não é a realidade. É parecido, né? Então, quem tem filho aqui já deve ter feito isso, né? Quando você coloca uma luz lá e fica fazendo uns bichinhos, né? Aí a sombra fica aparecendo na parede, aí parece um cachorro. Aí, obrigado. Parece um cachorrinho, né? Parece uma cobra e tal. Mas não é, né? É a mão, é só a mão que está fazendo aquela sombra ali. Aquilo ali é só uma sombra, né? A realidade é uma outra coisa. Então a gente tem que ter cuidado, porque não é tudo assim perfeitamente encaixado. Não, isso é exatamente isso. Mas são figuras muito importantes. São figuras muito importantes. Então, o povo sendo tirado do Egito, sim, é uma figura de nós quando fomos tirados desse mundo. O Egito é um tipo do mundo. Então, tudo que acontece com eles ali, né, ou quase todas as coisas que acontecem, são indicações para nós do que Deus deseja fazer no seu povo nesses dias agora. Né? Então, falei para os irmãos isso. Lá em Pedro, né, 1 Pedro, o Senhor fala que nós somos povo santo, nós somos sacerdotes de Deus. Né? Um povo que foi escolhido por Deus, né, para testemunhar de Deus. Lá no Velho Testamento, lá quando o Senhor ele fala para o povo, ele fala: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês andarem de acordo com o que eu tenho falado para vocês, vocês serão uma nação santa, um reino sacerdotal. Para nós, o Senhor já disse: vocês são uma nação santa, um reino sacerdotal. Então, essas coisas, elas realmente aconteceram, e o Senhor registrou essas coisas na palavra dele para que nós tivéssemos cuidado, para que nós hoje olhássemos para trás e não caíssemos nos mesmos erros. Aqui, então, o que acontece? Acontecem algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, né, e aí nós vamos vendo, então, as pragas, né, as 9 pragas, depois a última praga com a morte dos primogênitos. Então, nós vamos vendo ali que há uma sequência, né? Nós não vamos falar sobre essas outras pragas, mas chega no final ali, em que há uma situação muito crítica. Deus fala: olha, eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Todos eles. E aí o Senhor fala para o povo dele, fala: mas vocês farão o seguinte: vocês matarão um cordeiro, e vocês passarão o sangue desse cordeiro nas portas, nos umbrais, né, e na cabeceira, né, na trave, ali da porta. Então, dos lados, né, e em cima da porta. No chão, não. O sangue não é para ser pisado. Dos lados e em cima. É interessante isso, irmãos, porque os primogênitos, eu não sei se os irmãos pensaram nisso, depois de tantos anos eu fiquei pensando nisso, falei, porque a morte dos primogênitos do Egito, a morte dos primogênitos do Egito, diferentemente da vida que foi, né, permitida aos primogênitos de Israel, ele se diferencia no fato de um cordeiro ter sido morto. Por que os primogênitos de Israel não morreram? Porque o cordeiro morreu no lugar deles. Quando o Senhor ele vê o sangue naqueles umbrais da porta, ele fala: já houve morte nessa casa. Já houve morte. E isso não toca o nosso coração, não, irmãos. Porque quando o Senhor olha para você e para mim, e ele fala assim: o seu destino, o que tinha que acontecer com você, é você ser morto. E você ser separado por toda a eternidade de Deus. Mas quando ele olha para você e para mim, ele vê o sangue. Ele fala: já houve morte. Já houve morte. O cordeiro já morreu. O cordeiro já pagou pelos pecados dessa família, dessa pessoa. Né? Na figura lá do Egito, dessa família. Então, o primogênito, ele não vai morrer. Eu fico pensando nas minhas considerações, né? Porque a palavra de Deus diz que quando o povo saiu, um populacho, né, pessoas que não eram dos hebreus, eles saíram juntos. E eu fico pensando, eu fico imaginando que essas pessoas, talvez vendo o que estava acontecendo,
né, eles falaram, não, vamos fazer a mesma coisa, vamos matar o cordeiro aqui e vamos, né? Porque eu acho, irmãos, que qualquer pessoa que cresce dessa maneira ali e fizesse isso, teria sido, o seu primogênito teria sido salvo. Porque é o pagamento. O salário do pecado é a morte. E houve morte. O cordeiro foi morto no lugar do primogênito. Por isso que o faraó e o seu povo, os egípcios, eles sofreram o dano, porque não havia ninguém para pagar o pecado deles. Não havia ninguém para morrer no lugar deles, porque eles não criam. Se você acha, né, aqui, nós estamos falando aqui, provavelmente, né, todos nós aqui, ou a maioria de nós, acho que quase todos nós aqui cremos. Mas se alguém, né, os nossos vizinhos, os nossos parentes, alguém que acha que pode pagar pelos seus próprios pecados, né, você tem que pagar com a morte. Mas tem que ser uma morte de alguém perfeito, porque senão não vale também não, né? Então o Senhor dá instruções claras. E aí ele institui a Páscoa para aquele povo e fala: vocês vão fazer isso constantemente, todo ano. Porque o que acontece é que vocês vão mostrar para todo mundo que existe uma maneira de fugir da ira de Deus, é morrendo. Se você não quer morrer, alguém precisa morrer no seu lugar. No caso, aqui eram os animais, aqui era o cordeiro, né? E então, essa ideia, essa realidade vai perseguir e vai seguir com os hebreus, né, até que o Cordeiro perfeito de Deus ele venha a esse mundo. Então esse é o primeira coisa que acontece. Uma outra coisa, né? Aí nós vamos chegar lá na passagem do mar, vamos chegar lá hoje, se o Senhor permitir, vamos, né, terminar pelo menos essa parte, se o Senhor permitir. A outra coisa é que é primogênitos. São os primogênitos. Deus podia falar assim, ó, vai morrer o chefe de família, o pai vai morrer, né? Ou vai morrer o filho mais novo, vai morrer a esposa. Não, ele fala, vai morrer o primogênito. E isso também fala aos nossos corações. Porque o filho unigênito de Deus se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos. O primogênito, né? Deus vai ali e ele corta e ele ceifa a vida dos primogênitos. Mas ele mantém vivo também os primogênitos dos hebreus. Nessa caminhada do povo, né, até eles chegarem ali, né, na beirada ali do mar, né, também acontecem coisas bem impressionantes, bem interessantes, irmãos. Porque eles saem, né, apressadamente, né, eles saem apressadamente ali, e o faraó está louco, né, a palavra de Deus fala que houve morte na casa de Faraó. E em todas as casas do Egito não havia nenhuma casa que não tivesse um morto. Então, a gente imagina, né? Né, o pai, ele é o primogênito da família dele. Aí ele tem um filho que é primogênito. Então, aí são dois mortos na casa, né? Imagina o tanto de gente que morreu. E Faraó, então, o povo vai falar, não, joga esse povo fora, tira esse povo, vai morrer todo mundo, né? Começou a matança pelos primogênitos, mas vai morrer todo mundo. Fala com esse povo para ir embora. E eles vão embora. Eles saem, né? E Deus move o coração dos egípcios para dar coisas para eles levarem. E Deus começa a conduzir esse povo. E é interessante porque Deus fala assim: Moisés, fala para o povo ir para tal lugar. Né? E era um lugar que não tinha passagem. Né? Era um lugar que não havia passagem. Na frente deles estava o mar. E aí eles descobrem que o Faraó estava arrependido de tê-los deixado ir e estava atrás deles. E aí, o que você faz? Você volta? Não, se você voltar, você vai morrer. Se você entrar no mar, você não tem garantia que você vai nadar até do outro lado, nem todo mundo sabe nadar, né? E também, assim, vão ser alcançados, né? Mas olha, irmãos, olhem o que Deus estava fazendo. Deus falou: olha, eu vou mostrar ainda mais o meu poder para o Egito.
eu vou mostrar ainda mais como eu sou poderoso. Eu vou mostrar as minhas maravilhas. Vai lá. Vai para aquele lugar ali, fica lá. E o povo vai, né? E eles ficam, então eles começam a. Eles descobrem, né, que estão sendo perseguidos ali por Faraó. E eles começam então a falar: aí, Moisés, você tirou a gente lá não tinha lá lugar para enterrar todo mundo, não? Você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui no deserto, né? Aqui. Aí o Senhor fala: por que esse povo está falando aí? Fala com o povo para eles andarem. Nessas coisas, irmãos, eu acho muito interessante, porque é, é, é como aconteceu conosco, né? Não sei, provavelmente aconteceu com os irmãos da mesma maneira, ou muito parecido, né? Num determinado dia da minha vida, eu olhei ao meu redor, eu olhei as minhas circunstâncias, eu olhei meu coração, eu olhei a minha mente. Eu falei assim: não tem nada que eu possa fazer. Eu sou um grande pecador. Eu estou preso nesse mundo, né? Hoje eu penso assim, né? Hoje eu não pensei assim no dia, não, né? Mas assim, mas foi a sensação que eu tive. Eu estou preso a esses pecados, eu estou preso a esse mundo e não tem para onde eu ir. O que eu vou fazer? Né? É só deserto à minha volta, né? E o povo ele se sente exatamente dessa maneira, né? E aí Deus então fala com Moisés, fala: Moisés, fala com esse povo para marchar. E algumas coisas vão acontecendo, né? Que o Senhor coloca a nuvem e o Senhor não permite, né? Porque traz fica claro, né? Para o povo poder caminhar naquele caminho até aquele lugar, né? E escuro para os egípcios, eles têm problema ali, eles não conseguem enxergar, né? A mesma o mesmo poder de Deus que trouxe luz para nós, né, traz trevas para as outras pessoas, né? Alguns não conseguem ver. O que nos traz a salvação traz condenação para esse mundo. A cruz de Cristo, ela é salvação para nós, mas ela é condenação para esse mundo. E aí o povo chega ali, então, e a gente vê os filmes aí, né? Ou pelo menos alguns deles, né? Que retratam como uma coisa assim imediata, né? Moisés levanta lá o cajado e a água começa a se separar. Mas Deus faz com que esse povo passe uma noite inteira ali, né? Um período de tempo ali, esperando. E ele traz um vento oriental e o vento começa a separar a água. E Deus faz um trabalho. E quando Moisés ele levanta, Deus então completa aquele trabalho e abre ali o mar. E o povo começa a passar com os pés secos, como a palavra de Deus diz. O povo começa a passar e o povo vai passando e ainda tinha inimigos atrás deles, né? Os egípcios estão chegando, né? E há uma distância grande, né? Eu não sei qual o tamanho do Mar Vermelho, mas há uma distância grande entre eles, porque quando o povo, quando o faraó, quando os soldados de faraó, os carros entram ali no mar, o povo ainda está atravessando. E a palavra de Deus diz que Deus também manda ali para eles, né? Uma confusão ali, as rodas dos carros começam a ficar presas, né? Eles não conseguem ir, eles falam: vamos voltar, Deus está batalhando por eles e tal. E quando eles terminam de passar, novamente Moisés levanta ali o cajado, as águas vêm, cobre os carros de Faraó com os seus cavaleiros, né? E eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa situação, irmãos. O Senhor, quando Ele nos tira nessa santificação, porque isso é a santificação, é a separação, né? O Senhor, quando Ele nos tira, Ele faz um trabalho completo. Completo. E eu creio que essa sensação, os irmãos também, as irmãs devem ter tido ao crerem no Senhor. Eu me lembro que nessa tarde em que eu tive essa, não me perdoem falar da minha experiência própria, mas é o que eu posso falar. Nessa tarde em que eu tive essa clareza da parte de Deus, essa segurança da minha salvação. Quando eu estava tão aflito e afligido pelo meu pecado, pelos meus pecados, imediatamente, quando eu criei no Senhor, e eu estava sozinho na minha casa, eu estava ouvindo a palavra de Deus, estava frequentando um determinado lugar, né? Eu tinha, acho que já contei isso para os irmãos aqui, eu tinha procurado o pastor e falado: pastor, numa determinada denominação que eu estava indo, como é que eu faço? Eu quero aceitar Jesus, né?
Eu quero aceitar Jesus. O que eu faço? Olha, quando você estiver na reunião, então, e fizer o apelo, você vai lá na frente. Eu falei, beleza, não vou aceitar, porque eu não vou. Eu tenho vergonha, eu não vou lá na frente. Não falei isso com ele, não. Falei isso comigo mesmo. Mas, assim, mas no meu coração, eu já estava, o Espírito Santo já estava falando comigo. Então, nesse dia na minha casa, né, ainda bem jovem, eu senti imediatamente, quando eu criei no Senhor Jesus, pecados, o peso do pecado sendo retirado das minhas costas. E foi como se eu estivesse andando nas nuvens. Eu não sei o que é andar nas nuvens, né? A gente fala essa expressão, mas é como se eu estivesse andando no ar. Foi uma coisa que eu nunca esqueci e eu acho que eu nunca vou esquecer. Os meus pecados foram perdoados. Os meus inimigos submergiram nas águas. Os inimigos que me afrontavam, os inimigos que me mantinham preso, eles foram derrotados pelo poder do sangue do Senhor Jesus naquela cruz. E eu creio que é a experiência que os irmãos e as irmãs devem ter tido. Irmãos, imaginem, 400 anos, 400 anos como escravos no Egito. Dia após dia, sendo afligidos, fazendo o que eles não queriam fazer, trabalhando duro, vendo os seus filhos sendo mortos quando começaram a matar ali os filhos homens, né? Vendo as atrocidades do Egito sobre a vida deles, de repente, você vê que esses inimigos estão debaixo d'água. E o povo, e a palavra de Deus, o Senhor diz: vocês nunca mais vão ver os egípcios. Vocês nunca mais vão ver esse povo. E assim aconteceu conosco, irmãos. Essa santificação para a qual nós fomos chamados, irmãos, essa separação, ela fez isso conosco. Não foi preciso nenhuma obra que você tivesse poder para fazer, não foi preciso nenhum bem que você tivesse para oferecer, não foi preciso nenhuma bondade do seu coração, absolutamente coisa nenhuma. Porque, como nós vemos depois, o povo continuou obstinado. O povo continuou falando para o Senhor, mas como é que o Senhor pode? Logo em seguida, né? Nós vamos ver isso aqui. Logo em seguida, o povo começa a falar com Deus: olha, nós não vamos ter água para beber, não. Chegamos lá em Mara, só tem água amarga, nós não vamos ter água, não. Nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer, nós não vamos ter comida. Então Deus começa a fazer algumas coisas, irmãos, que aí eu gostaria também de pegar isso como figuras. Porque é interessante isso, irmãos, que nós não podemos continuar vivendo como crianças. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ali o povo estava saindo, e ali como um povo, né? Eles chegaram, né, alguns chegaram ali no Egito, agora estavam saindo milhões de pessoas do Egito, né? Se não me engano, 400 mil homens, sem contar com as crianças, com as mulheres. Então tinha milhões de pessoas ali. Tinha muita gente. Agora eles saindo como um povo. Como é que eles vão viver como um povo? E aí, como é que vai ser a história deles? É tudo novo, irmãos. É tudo novo para eles. Agora eles estavam caminhando para ter uma pátria, para ter um lugar para onde eles iam habitar, que seria deles, né? Aqueles lugares que Abraão tinha comprado, né? Abraão comprou um monte de lugares ali que não estavam mais com eles iam tomar posse de todas aquelas coisas ali. Isaac também, né? Mas era tudo novo, irmãos. E a exemplo deles, a nossa experiência, irmãos, você é chamado, você crê e é tudo novo. E aí você começa a aprender. E aí Deus vai te dar experiências externas, coisas que vão acontecendo, como Deus fez com o povo. Então o povo começou a falar: não, e agora? O que nós vamos comer? Como é que vai ser? Nós estamos no deserto, né? Mal sabiam eles, né, que eles ficariam 40 anos no deserto. A ideia não era essa. Mas o povo teve que passar 40 anos no deserto por causa da incredulidade. O que Deus faz para eles? Primeiro, tem aquela questão lá, né, tem algumas questões, né? Questão lá das águas lá de Mara, né, que eles chegam e as águas são amargas. E olha que bonito isso, irmãos. Olha que bonito isso. Porque o Senhor fala para Moisés assim: olha, pega uma madeira, uma árvore, e joga na água, e elas vão se tornar doces.
Isso fala de quê para nós também, irmãos? Quem foi morto no madeiro? A cruz de Cristo nos torna doces. Todos nós, amargos. Tudo que nós temos e produzimos é amargo. A cruz de Cristo, ela vem nos tornar pessoas doces. Não no sentido de fragilidade, mas no sentido de um caráter. Olha a doçura do Senhor Jesus, mesmo nos momentos em que ele demonstrava a ira de Deus. Mesmo no momento em que ele falava: Pedro, você não sabe o que você está falando. Para trás de mim, Satanás. Mesmo em momentos críticos: Pedro, você me ama? Uai, Senhor, eu acabei de te negar, como é que você me pergunta um negócio desse? Em momentos críticos. Mas olha a doçura desse homem. E é exatamente para isso que nós somos chamados. E há um início ali de transformação. Eu me lembro muito esses sinais, essas coisas que vão acontecendo, né, como sombra, me lembra muito lá o Evangelho de João, quando, né, os sinais que o Senhor vai dando lá. Então, o primeiro sinal, o Senhor transformando água em vinho, né? Você e eu somos como água, ou éramos como água, né? Sem sabor, sem cor, né? E olha o que o Senhor fez conosco, né? O Senhor nos deu sabor, o Senhor nos deu cor, né? E as pessoas olham para nós muitas vezes e elas realmente veem muita diferença daquilo que nós éramos, daquilo que nós somos agora. Depois o povo começa a reclamar porque não tem o que comer, né? O Senhor então fala: eu vou mandar para vocês pão do céu. E vocês, mas e a carne? Mas eu vou mandar para vocês também a carne. Vocês vão ter o que comer. E a palavra de Deus diz que durante os 40 anos no deserto, todos os dias eles tinham o maná. Não faltou um dia. Não faltou um dia. Né? No sexto dia, tinha para o sexto e para o sétimo. Todos os dias tinha maná. Irmãos, experiências que o Senhor também vai nos dando, nos mostrando, né, nesse início da nossa caminhada, que nós somos santificados, nós somos separados, nós somos dele. E ele se propôs a cuidar de nós de uma maneira plena. Nós vamos ver que depois que eles entram na terra prometida, e aí é um tipo de Cristo, já não precisa mais do maná, você já está no pão que desceu do céu. Você já tem todo o alimento, todo o suprimento nele. O povo só precisava do maná até chegar lá. Até rimou, né? Aí chegou ali, não precisa mais do maná. A gente tem outras aplicações para o maná. Tem outras aplicações. Tá, mas essa é uma delas, possível. Essa é uma das possíveis aplicações. Enquanto o povo está no deserto, né? Todas as noites, todos os dias, Deus manda do céu o pão para que eles se alimentassem. O Senhor mostra para eles que até mesmo da rocha ele pode extrair água, né? Também cuidado do Senhor naquele início de caminhada, né? Então o Senhor eles pedem por água, né? Já num outro lugar, e o Senhor fala: bate na rocha e lá vai sair água para vocês, né? E Moisés vai lá e bate na rocha e sai água para dessedentar todo aquele grande povo, né? Também um tipo de Cristo, porque também a palavra de Deus vai dizer para nós que eles andaram no deserto e a rocha, e havia a rocha era Cristo, né? Irmãos, pensem nisso. Em cada momento daquele início, daquela transição de uma vida de sujeição aos egípcios, né? Agora uma vida de liberdade, de sujeição a Deus. Deus vai dando experiência atrás de experiência para aquele povo, né? Deus vai dando experiência, mostrando: olha, eu estou com vocês, e sou eu que faço todas as coisas. Vocês não têm poder para fazer cair pão do céu, para dar ordem para as cordonizes, para elas virem, para serem alimento para vocês. Vocês não têm poder para transformar
uma água amarga em água doce. Vocês não têm poder para tirar a água da rocha. Vocês não sabem nem qual rocha que vocês iriam para fazer isso. Nem provavelmente não sabia que tinha tanta água dentro da rocha, né? E tem também aquela experiência bonita lá, né, quando eles têm aquela guerra lá contra os amalequitas, né? Aí é interessante, irmãos, guardem isso. O período que o povo está no deserto ali, eles têm poucas guerras. Eles têm poucos problemas, assim, em termos de guerra. Quando eles entram na Terra Prometida, e isso é algo que nós vamos falar depois, que é muito importante, aí é guerra para todo lado, todo dia, toda hora, e tem muita confusão e muito problema, mas faz parte do processo de santificação para nos tornar semelhantes a Cristo. Mas ali no início, irmãos, o Senhor até faz eles passarem por outro caminho para eles não verem a guerra e não ficarem desanimados, mas aí, num determinado momento, eles encontram os amalequitas e tem uma guerra ali, né? E é interessante porque naquele episódio, né? O Senhor também vai mostrar, sou eu que venço a guerra. Porque Moisés se assenta lá no monte, né? E ele, não sei como é que ele descobriu isso, né? Que ele levantava a mão e o povo começava a prevalecer, mas aí quando ele abaixava a mão, o povo começava a perder. Coisa mais, né? Qual que é a conexão disso, né? Mas Deus estava se dando a representar ali, estava sendo representado na pessoa de Moisés, que era com quem ele falava. Então, Deus falou, olha, a vitória sou eu que dou. Prepara o cavalo, prepara o carro para o dia da batalha. Mas a vitória sou eu que dou. A vitória sou eu que dou. Então, eles estavam ali lutando, né? E aí, eles ergueram, né? Os braços de Moisés, porque os braços de Moisés eram pesados, né? E aí, com os braços levantados, né? O povo também prevalece contra os amalequitas. Também é um tipo bonito, irmãos, para nós entendermos. O nosso Senhor também teve os seus braços presos à cruz, né? Levantados e erguidos. E isso é vitória para nós. Isso é vitória para nós. E Deus mostrando para o povo, olha, vocês são meus. Eu estou à frente de vocês. Eu estou na frente. Eu batalho por vocês. Nós deveríamos aprender isso logo no início. Essas coisas deveriam ser um grande aprendizado para nós no início da nossa experiência cristã. Para que nunca nos esqueçamos de que não importam os inimigos, não importam os inimigos que virão, não importa as situações, não importam as situações que se levantem contra nós. Não tem importância essas coisas, porque nosso Deus é maior do que qualquer uma delas. Qualquer uma. E Deus estava ali, então, preparando o povo para eles terem essa experiência com Ele, para que quando eles fossem introduzidos na terra que mana leite e mel, eles então tivessem essa confiança, essa fé, para poderem tomar posse daquilo que Deus desejava para eles. Irmãos, também nós, lá no início e ainda hoje, o Senhor deseja mostrar para nós que Ele é um Deus que nos escolheu para sermos vitoriosos. Não estou falando de termos saúde que nunca muda, de termos dinheiro que nunca acaba, de termos bens, de termos qualquer situação dessa terra. Não estou falando disso, não. Aqui não é prosperidade, não. Eu estou falando de uma fé num Deus que nos conduz no meio da enfermidade, da falta de dinheiro, das adversidades dessa vida, da falta de emprego, do muito dinheiro, da muita saúde, do bom emprego, em todas essas coisas. Deus está dizendo para nós, eu separei, eu santifiquei vocês, para que vocês testemunhem de mim, que sou um Deus que cuido daqueles que eu amo. E eu tenho a minha maneira de cuidar. Eu tenho a minha forma de cuidar. Eu sei quando eu preciso disciplinar vocês. E saibam que quando vocês estão sendo disciplinados, aí vocês deveriam ficar muito felizes. Porque qual o pai que não disciplina o seu filho?
Só o pai que não ama o seu filho. O pai que não ama o seu filho, a mãe que não ama o seu filho, ela não disciplina o filho. Ela ama a si mesma mais do que isso, mais do que o filho. Então, Deus, ao nos disciplinar, Ele mostra: você é meu. Eu estou te disciplinando, sabe para quê? Para que você fique, para que você se torne aquilo que eu desejo que você se torne. A imagem do meu filho. É ele que precisa crescer. É ele que precisa aparecer. Então, se você está aparecendo demais, eu vou te disciplinar para que você aprenda que você precisa confiar nele, para que ele cresça e para que você diminua. Então, Deus vai dando essas experiências, né, para o povo. E algumas delas, como eu disse, o maná, ele vai ali, né, por toda a história deles no deserto. Nos lembremos, o Egito ficou para trás. O Egito ficou para trás. Aqueles inimigos que nos prendiam, nos aprisionavam, ficaram para trás. Mas agora, para esse processo de santificação, ele seguir adiante, tem outros inimigos. E o grande inimigo desse processo, o grande inimigo, né, que Hebreus também vai falar conosco, é a incredulidade. É a incredulidade. Para que esse processo de santificação, onde nós nos tornarmos santos, ele vá adiante, o grande problema que nós temos, o que vai nos impedir, é a incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos que o povo sai dali, né? E eles, mais para frente um pouquinho, eles continuam caminhando na sua experiência. E eles então, ali lá no capítulo 19 de Êxodo, né, Deus manda falar para o povo algumas coisas, né? E ele fala isso para o povo: olha, se vocês crerem, né? Olha, eu trouxe vocês com asas de águia, né? Tirei vocês do meio do Egito. Agora, se vocês perseverarem, se vocês crerem, vocês serão uma nação santa, um povo de sacerdotes separados para mim. Basta que vocês creiam. Porque é óbvio, irmãos, né, que houve alguns movimentos humanos ali, quando eles saíram, né, na pessoa de Moisés, ali levantando o cajado para que eles atravessassem o mar. Mas ali tudo muito representativo, né? Moisés era muito respeitado tanto pelos egípcios quanto pelos hebreus. Por quê? Porque Deus falava face a face com ele. Deus se mostrava através da vida de Moisés. Mas todos os atos, aí eu estou frisando isso, porque quando nós chegamos lá na travessia, né, lá com Josué, a gente vai ver que tem algumas coisas muito práticas que precisaram ser feitas, né? Mas aqui, né, todas as coisas assim, Deus mostrando claramente que não há nenhuma participação humana, né? Não há nenhuma participação humana. Os irmãos vão entender isso quando eu falar sobre Josué lá e a travessia do Jordão lá, dessa segunda travessia. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo, porque ali você tem os sacerdotes pisando na água, né? Ali você tem algumas coisas que Deus fala: agora vocês já precisam fazer algumas coisas em confiança, né? Agora vocês precisam fazer algumas coisas com confiança. A questão aqui é a fé. Então, os nossos inimigos nos derrotarão, eles nos derrotarão nesse processo de santificação, utilizando a nossa falta de fé, nossa incredulidade. É assim que vai acontecer. Porque se o povo tivesse crido, eles teriam entrado na terra prometida sem precisar passar pelos 40 anos. Né? Então, ali no capítulo 19, Deus fala para eles: se vocês crerem. Aí o povo fala: olha, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. Então, Deus dá a lei para eles e mostra para eles também que eles não fariam coisa nenhuma. Né? Porque o primeiro mandamento é quebrado logo em seguida, quando eles fazem o bezerro de ouro. Então, já começam alguns problemas nessa fase inicial, irmãos. O nosso coração precisa ser guardado. Depois de nós
cremos no Senhor Jesus, nós tentamos andar pelas nossas próprias forças. A lei, ela não pode ser cumprida por pessoas que vivem, né, segundo o velho homem. Assim como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. É fé. Você fez alguma coisa para receber o Senhor Jesus a não ser crer? Que também foi alguma coisa que Deus abriu os seus olhos? Não. Então você continua andando dessa mesma forma. Continue crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você e eu fomos separados, é verdade, fomos colocados numa posição de santificação, de santidade, para prosseguirmos, nos tornando cada dia mais santos. E o santo é Cristo, nos tornando cada vez mais dependentes da vida de Cristo. Ele crescendo, ele sendo cabeça, ele coordenando, ele dando ordens, ele mostrando, ele nos dizendo faça ou não faça, pelo Espírito Santo que habita em nós. É Cristo. E você e eu fomos santificados para vivermos dessa maneira, até aquele dia em que Cristo será tudo em todos. E até a medida que o Senhor nos der, até o último dia da nossa vida nessa terra, se Ele não voltar antes da nossa partida desse mundo. O processo continua, irmãos. O processo de santificação, ele deve continuar. Aí o povo então falha, na questão também, né? Tem várias situações aí. Mas o que eu queria chamar, para terminar, só para chamar a atenção dos irmãos, é que quando o povo chega ali na beiradinha, na portinha para entrar na terra prometida, né? E eles mandam ali os espias. Então, 12 espias vão olhar a terra, e eles entram na terra, e essa terra, né, ela é um tipo de Cristo, né, um tipo de plenitude, né? Eles olham e falam assim, a terra é boa. Eles voltam e falam, a terra é boa, com exceção de Josué e Caleb, né? Josué e Caleb chegam todos dois animados. Não tem gigante lá, eles vão ser o nosso alimento, né? Porque o que os outros 10 espias dizem seremos alimento dos gigantes. Eles vão nos engolir. Eles são grandes. Lá tem coisas maravilhosas, mas tem inimigos muito grandes lá. E aí, irmãos, só para resumir essa história, né? O povo não entra na terra. O povo não entra na terra. E a gente sabe da história depois que o próprio Moisés, também por uma questão de incredulidade, não fazer o que Deus mandou que ele fizesse da maneira como ele deveria fazer, ele também não entra na terra. Arão não entra na terra. E é interessante, irmãos, porque o Senhor fala assim, olha, já que vocês não creram, essa geração de 20 anos para cima, os homens que saíram do Egito, todos morrerão no deserto. Todos morrerão no deserto. Com exceção de Josué e Caleb, que creram e confiaram. E sabe o que isso sugere, irmãos? Ou que pode significar? Irmãos, depois meditem a respeito. O velho homem, a velha natureza, não entra na plenitude de Deus. O que é velho, o que não crê, porque esses homens de 20 anos para cima, eles viveram no Egito, eles estavam no Egito, eles não creram na palavra de Deus, vendo todas as maravilhas que Deus fez, né? Eles estavam ali naquelas várias situações no deserto, né, que aconteceu, na saída, eles viram o Senhor fazendo milagres, eles viram, né, muitos deles viram as pragas ali no Egito, eles não creram. Irmãos, baseados numa vida do velho homem, baseados na carne, não entramos, não prosseguimos no processo de santificação. Não prosseguimos. Não tem como o seu velho homem se tornar santo. Não tem como o seu velho homem ser aprimorado, ser melhorado. Ele não serve para Deus. Não serve. Põe isso na sua cabeça
de uma vez por todas. O velho homem tentando ser santo é religião, é religiosidade. O velho homem tentando fazer o que Deus deseja que faça é religiosidade. Não há possibilidade de entrar numa terra de plenitude. Só vai entrar o que é novo. Só o que tem experimentado, tem tido essa experiência, né, do novo nascimento. Só esse novo homem em Cristo, gerado em Cristo, é que poderá entrar no processo ou permanecer no processo de santificação. E aí a gente conhece a história, né? Eu não vou me alongar mais. Já lembraram aí, hoje é dia dos pais, né? A gente vai almoçar com o pai aí. O que acontece, irmãos, então, é que essa história e essa experiência do povo, chegando ali na beiradinha, eles passaram, né? Eles passaram do mar, eles cruzaram, né, o Mar Vermelho, passaram para o outro lado, experimentaram uma experiência nova, né? É como Paulo vai dizer lá em Coríntios, olha, todos eles estiveram debaixo da nuvem e da coluna, todos eles viram, todos eles, né, provaram todas essas coisas, provaram o maná, mas não entraram na terra. Isso deveria chamar nossa atenção, irmãos. Sabe como é que você e eu estaremos num processo de santificação? Quando nós negarmos o nosso eu. Quando nós crucificarmos o nosso velho homem, né? Na experiência, crendo na experiência que já aconteceu no Calvário, quando o Senhor levou consigo o nosso velho homem, né? Ele crucificou. Essa tem que ser a nossa experiência também, subjetiva, cada um de nós. E aí nós entramos no processo de santificação. Por enquanto, se não fazemos isso, nós estamos apenas no processo em que fomos separados. Mas eu creio também, irmãos, e isso deveria ou deve encher o nosso coração de uma boa perspectiva, de uma alegria espiritual, é que Deus não perde batalha. Como eu disse para os irmãos, são figuras. São figuras. Quanto a nós, irmãos, que temos o Espírito Santo, o Senhor, e eu não sei como Ele vai fazer isso, né? Como será isso? O Senhor nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele falou e Ele vai fazer. Não significa que eu tenho que ser apenas passivo no sentido de, tá bom, então tá, então eu vou aqui, né, vou viver uma vida de pecado, estou tranquilo, porque Deus vai fazer de alguma maneira que eu não sei como, não. Porque, repito, o grande problema e o grande inimigo é a incredulidade. Então nós precisamos confiar no Senhor. Para confiar no Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Para conhecer o Senhor, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Aí, irmãos, Ele vai te mostrar como fazer. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos mostrar essas diferenças, então, na travessia lá com Josué. Né? Também é bem interessante isso, né, irmãos? Porque se Moisés não consegue introduzir o povo na terra, né, eu já ouvi isso uma vez, pode ter, né, pode não ser uma exatidão muito grande, mas também significa que pela lei ninguém consegue entrar na terra, né? Agora, através de Josué, né, cuja transliteração do nome, né, é também lá a raiz do nome Jesus, né? Nós entramos na terra prometida. Então, resta um descanso para o povo de Deus. Resta uma vida de muito fruto para o povo de Deus. Uma vida de santidade para o povo de Deus. E nós vamos prosseguir aí, então, se o Senhor nos permitir. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque quem somos nós, Senhor? Quem é o homem, Senhor, para entender, Senhor, tais caminhos, Senhor, se não for revelação do céu, Senhor. Se o Senhor não nos revelar essas coisas, Senhor, quem somos nós, Senhor? Para entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é tão diferente, Senhor, de qualquer outra palavra desse mundo, Senhor.
Por isso, Senhor, nós temos que agradecer ao Senhor nesse momento, pela Tua palavra que o Senhor deixou para nós e também pelo Teu Espírito Santo que o Senhor depositou em nós, Senhor. Senhor, para nos enxergar, Senhor, nos guiar, Senhor, para toda a verdade que é Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a Ti e rogar a Ti, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, ao longo dessa semana e que, Senhor, ainda que as palavras possam não ter sido tão claras, Senhor, ou tão completas, Senhor, naquilo que o Senhor desejou falar para nós, Senhor, seja eficaz, Senhor, no sentido de nos santificar, Senhor. Senhor, para que andemos, Senhor, em novidades de vida, Senhor, ao longo dessa semana e dos dias que nos restam. Para a glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.